Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRE, Fundo de Lajes Corporativas do Pátria, né? Antes CSHG e agora o Pátria, mais um mês acompanhando aí, vamos lá, tem alguns pontos interessantes para a gente falar nesse fundo que segue apanhando do mercado, assim como grande parte dos fundos de laje, inclusive o próprio TEP11 que eu acompanho aqui com vocês, que tem vacância zero, tá apanhando do mercado também. Vamos lá, julho de 24, a gente pode ver aqui que o nível de desconto dele é muito grande. Tá, cota de mercado 117, ele tá 114 hoje, inclusive até menos do que estava no final de julho. Cota patrimonial 152,22. Então, e se a gente vê, também tem muito em função da vacância em si, mas vocês vão ver que tem alguns pontos que são importantes, porque a vacância dele vem diminuindo e vamos ver, vocês vão ver entender que talvez, e eu falando aqui, sem ter mostrado o vídeo, né? Voltando aqui, é que eu tô meio cansado hoje, pessoal. Então, voltando, julho de 2024, cota mercado 117, cota patrimonial 152, eu falando aqui, esquecendo de mostrar. E aqui é a questão da vacância. Então vamos lá, o fundo, ele agora no mês de julho apurou 86 centavos de receita total, resultado de 56 por cota, e tendo alguns pontos que impactaram na receita dele. A questão de diferimento do aluguel da Azul, que inclusive foi já falado no mês passado também, então é uma receita que eles postergaram o aluguel, e eles falam que a ausência dessa receita gerou um impacto negativo de 274 mil reais, 275 basicamente. Dessa forma, o fundo vai receber parcelado dentro do segundo semestre os aluguéis de junho e julho de 24 no valor de 550 mil reais. Então, provavelmente nos próximos meses aí vai entrar essa receita para o fundo. O Guaíba, pessoal, como vocês sabem, é o prédio lá que foi afetado pelas enchentes do Rio Grande do Sul e o fundo isentou os locatários do aluguel, e esse impacto dá um impacto de 116 mil, isso já vem acontecendo há uns 3 meses, né? E pelo que eu entendi, até pela parte técnica, como vocês vão ver, eu acredito que esse deve ser o último ou penúltimo mês que isso acontece. Também tem o recebimento da 13ª parcela referente ao Centro Empresarial Dom Pedro, de pouca coisa aqui, restando ainda 7 parcelas a serem recebidas. O rendimento anunciado foi de 78 centavos por cota. Então o fundo ele encerrou o mês de julho sem alteração na ocupação, com vacâncias de 18,1 e 15,4, tanto vacância física e vacância financeira. Agora, pontos que são importantes, inclusive para o futuro do HGRE, futuro próximo, né? Que é a questão da Torre Martiniano, que eles, olha só que interessante, eles chegaram a um acordo comercial para a locação de 6 andares do prédio, e durante o mês de agosto devemos discutir o contrato de locação. Caso se concretize a transação, restará apenas o 22º andar do prédio com disponibilidade, e estamos discutindo se seguiremos com o projeto de rooftop ou alugaremos para escritórios. Então eles têm isso aqui é um plano que eles já vem falando há um tempo, e eles têm duas opções nesse caso aqui. Eles falam que a primeira opção, que é transformar num rooftop, apesar de mais rentável e com possibilidade de transformar um prédio em um ponto turístico, traz consigo grandes desafios técnicos, prazo longo para a implantação e um custo alto de 40 milhões. Entendemos que não seria o momento para evoluir como um projeto do fundo. E no caso de locar, idealmente buscaremos um ocupante com um prazo mais curto, de no máximo 5 anos, e um valor de locação superior aos demais andares, uma vez que trata do melhor andar do prédio. Então eles estão nessa questão, e pelo que está dando a entender aqui, eles vão partir para a locação, o que eu vejo também como fazendo mais sentido para esse momento do. Aí eles mostram aqui, né, como que é o andar. No edifício Antônio Chagas, eles estão evoluindo com duas conversas, uma para a venda do ativo e outra para locação. Se eles venderem, eles mantêm o objetivo, né, de reciclagem do portfólio e venda de ativos não aderentes à estratégia. Inclusive, isso foi falado lá no relatório de janeiro, que eles estão com essa estratégia, fizeram a venda do Faria Lima lá para o TEP, e seria mais uma venda. E se partir para locação, resolveremos o problema de vacância de um ativo localizado em uma região desafiadora, trazendo renda para o fundo e dando liquidez maior para uma venda futuramente. Obviamente é muito mais fácil você vender um ativo alugado do que um ativo vazio.
com a intenção de potencial comprador é para ocupação, o processo anula o outro e avaliaremos qual negócio trará mais retorno ao fundo. Então eles estão provavelmente mês que vem já tem alguma posição se vão alugar ou se vão vender. E em relação ao Guaíba, eles têm um acordo comercial, o Guaíba é o lá do Rio Grande do Sul, comercial, estamos em discussão contratual para locação de um andar, a operação do prédio está sendo normalizada gradualmente, porém desde antes da enchente tivemos a notificação de devolução de 2 andares do TOTS, que era alugado pela TOTS, que se concretizou no fim de julho e que será refletida no relatório de agosto, ou seja, se nada mudar para o mês que vem, teremos um aumento de vacância, mas pelo que eu vi é pouca coisa. A questão na parte técnica é a Martiniano ainda, em relação à liberação da locação do uso público em geral da área ampliada, onde se instala o food hall e o centro de convenções, e aqui é uma questão de burocracia, que eles falam sobre a questão da liberação do Habite-se. Então está bem moroso, inclusive eles colocam aqui que falta ainda a emissão do termo de cumprimento das obrigações aplicáveis pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, qual exigiu a implantação de um conjunto de áreas permeáveis, canteiros e calçadas e plantio de árvores. Então é uma questão mais burocrática aqui. Todas essas exigências já tinham sido cumpridas, mas parece que a prefeitura não aceitou isso aí, então pelo que eu entendi está em fase de finalização em relação a isso. Já no Guaíba, como eu falei para vocês, por isso que eu digo que eu acho que mais 1 ou 2 meses já está resolvida essa situação, porque todos os sistemas já estão operantes, inclusive os gastos já foram reportados à seguradora, então em breve também o fundo deve receber a questão do prêmio da seguradora. Bom, mas agora vamos ao ponto que me chamou mais atenção aqui, que a gente precisa fazer, inclusive, para precificar o fundo. Por quê? Se a gente observar, o fundo, ele pagou 78 centavos, né? Então, se a gente for pegar aqui, ele pagou 78 centavos, ele tem uma reserva tranquila para manter esses 78 centavos, mas se a gente observar, pessoal, o resultado operacional dele foi 56. Se vocês observarem aqui, não tem nada de lucro imobiliário. A gente está falando aqui de receita operacional, 56 centavos. Mas olha só, pessoal, se a gente primeiro encerrar a carência, ou seja, as carências terminarem, que isso vai acabar, a gente já tem um incremento aqui de 14 centavos indo para 70 centavos, ou seja, muito próximo já do rendimento que o fundo tem pago. E se o fundo resolver a questão de vacância, como ele já disse lá em cima, que ele está trabalhando para isso, se ele alugar, por exemplo, o que ele falou aqui, ele alugando a Torre Martiniano, que alugando praticamente 6 andares do prédio, essa vacância vai diminuir muito. Porque se a gente pegar aqui, quer ver? Deixa eu descer aqui, deixa eu pegar aqui nos imóveis, aqui ó. A Torre Martiniano, que é aqui ó, ela tem 38% de vacância. Então ele reduziria bastante essa questão, obviamente que o Antônio Chagas, que é o maior problema, inclusive ele está nessa questão de venda ou não, isso aqui é um ponto importante, né? Se vender, a vacância do fundo vai diminuir muito, muito, muito mesmo. Então a questão aqui, a gente tem uma vacância que seria reduzida, e uma vacância sendo reduzida, se a gente for pegar aqui, você tem um incremento. Imagina só, o fundo reduzindo aqui para uns 10, tirando uns 6 centavos, aumentando com 14 mais 20 centavos, a gente está falando de praticamente 76 centavos. Ou seja, o fundo ele está encaminhando para aumentar o rendimento de forma recorrente. E isso é muito importante, porque veja só, ele tem um lucro muito grande para distribuir. Então, é capaz até do fundo aumentar o rendimento, dependendo de como for, porque assim, eles têm essa postura de manter o rendimento e pagar no final do semestre, como a gente tem visto aqui, ou talvez aumentar o rendimento, porque aumentando o rendimento mensal do fundo, a tendência é a cota subir. Então, esse é um dos pontos que a gente tem, que você, cotista, ou você que entende que pode ser uma oportunidade, ficar atento, porque ele tem 14 centavos aqui que logo vão entrar na receita do fundo, e esses 16 centavos aqui provavelmente devem aumentar, porque a gente tem uma questão de
de vacância sendo finalizada, e se tiver de fato a venda do Antônio Chagas, é 100% de um imóvel 100% vazio que vai resolver, que vai sair. Então a tendência é você ter um aumento de rendimento do fundo e, além do mais, ter a questão do não recorrente desse imóvel. Então é um ponto para a gente ficar atento aí nos próximos meses. A gestão vem trabalhando muito bem nesse fundo, e eu sempre falei desde o início que eu comecei a acompanhar com vocês esse fundo aqui, que eu vejo e continuo vendo ele como calcanhar de Aquiles da CSHG, agora o Pátria, mas me parece que ele está num caminho certo, assim como o JSRE, como eu falei para vocês. Então os fundos de laje, não sei se vocês estão percebendo, os fundos de laje eles estão voltando, e voltando bem, a passos de tartaruga, mas são nesses momentos que a gente tem que observar esses fundos, porque não vai querer adiantar você querer entrar num fundo um fundo desse, quando ele já tiver 100% ocupado e gerando o máximo de receita dele, porque o mercado já vai ter precificado isso. Então prestem atenção nesses movimentos e me cobrem no final do ano como é que a gente vai estar em relação a principalmente esses dois fundos, HGRE e JSRE, beleza? Bom, era isso então, pessoal. Então o fundo ele tinha começado a dar uma queda de cotistas, né? Ele continua, porque também ele não sai do lugar em termos de rendimento, então o nosso público de investidores não consegue enxergar como um potencial investimento de longo prazo. E aqui mais um ponto também, o fundo é muito pouco alavancado, então isso também traz outra vantagem, né? E além do mais, ele tem, eu estava até esquecendo disso, fora a questão da possível venda do Antônio Chagas, ainda tem parcela de lucro para receber do Faria Lima. Então, pessoal, por isso que eu falo para vocês, na minha visão, tem duas possibilidades aqui. Houve, obviamente, no final do semestre, o que está muito certo, vai vir novamente uma pancada de dividendo, de rendimento, mas também existe uma possibilidade muito grande do fundo resolvendo essa questão de algumas vacâncias ali, principalmente na Torre Martiniano, de aumentar o rendimento. E aí, obviamente, a cota deve subir. Tá? Então esse é um ponto para a gente ficar atento nos próximos meses. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês do HGRE. Espero que vocês tenham gostado. E desculpe o começo lá, eu estava meio zureta. Mas espero vocês no próximo vídeo.